Nós estamos saindo para almoçar. Eu falei pro Felipe tá de férias. Falei para ele que eu ia levar ele para almoçar num lugar onde ele senta num lugar e quando termina o almoço, sem ele levantar, vai estar numa outra ponta. E aí, durante o almoço, eu vou dar uma dica de perícia para vocês, tá? Como proceder. E fiquem aí que durante o almoço vai vir a dica relacionado a perícias judiciais na área de insalubridade, periculosidade, ergonômica, acidente. Uma dica bem interessante, então fica aí até o final. Nice! Está preparado para subir? Ponto mais alto da Zona Norte? Sim? Sim. Tá bom. Aqui, ó. Bom pessoal, como eu estava falando para vocês, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a descrição de atividades durante a perícia. Esse vídeo até eu achei interessante fazer a partir do momento de um comentário de um de vocês que colocaram aqui no canal do YouTube sobre, poxa, mas durante a perícia já não sabe a descrição da atividade? É muito comum, mas muito comum mesmo. E aí eu tô com a engenheira Tatiana aqui, certo, Tatiana? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. A descrição das atividades é complexo e não é. Para o perito é assim, é óbvio, o perito vai ver a descrição que está na documentação, em tudo que está registrado da reclamada, vai ouvir a descrição da reclamada a partir do que a reclamada falar, os pontos que a reclamada falar, mas também é importante o perito coletar a descrição das atividades a partir do autor. Por quê? No dia a dia é bem comum, as empresas fazem umas descrições que são genéricas para um grupo de trabalhadores, né? Muitas vezes utilizam até o CBO ou, na maioria das vezes, são genéricas mesmo para facilitar ali o dia a dia e acabam não descrevendo as atividades do autor. Então o autor está lá durante a perícia descrevendo as suas atividades para o perito, no detalhe, nem a reclamada rebate alguns pontos, porque nem ela sabe ao certo o que o autor fazia, a quantidade de vezes, quando fazia, enfim. E acaba que, na maioria das vezes, aquela descrição que o autor passa para o perito é a correta, é o que ele realmente fazia. Então, o que acaba acontecendo é que o perito e o assistente, às vezes estão durante a perícia, eles têm a inicial, já estudaram, têm a contestação, mas eles descobrem que durante a perícia tem várias outras atividades. Isso é muito comum, conforme a Tatiana falou. Às vezes o funcionário entra, o RH coloca a descrição e no decorrer do tempo ele vai fazendo uma série de outras atividades. E como que você pode ter certeza que essas atividades realmente são realizadas pelo autor, né? Como ele descreve? Você verificando o paradigma normalmente conhece, tem já a mesma atividade, ou um paradigma principalmente que trabalhou na mesma época do reclamante, e aí vai conseguir confirmar algumas atividades. E é muito comum, até mesmo o chefe dele, naquele momento, reconhecer que ele fazia determinada atividade. Por isso que é importante você não ficar baseado apenas na inicial e não só na contestação, mas o seu papel principal é ali durante a perícia detectar algumas situações que possam descrever melhor a atividade. E sem contar, eu já participei de perícia, por exemplo, que na inicial fala uma determinada situação, exemplo, que tinha câmara fria num determinado mercado, e naquele local do endereço onde o reclamante trabalhou não era nem um mercado, era na realidade um centro de distribuição onde não tinha câmara fria. Aí você fala assim, nossa Rogério, mas acontece esse tipo de coisa? Acontece porque às vezes o advogado fez um copia e cola de processos que ele já está acostumado, e aí nessa situação ele viu que na realidade não é igual a todas as outras demais, né? Então, por isso que é importante o perito judicial certificar no detalhe, ouvir paradigma, ouvir o chefe, ouvir outras pessoas que trabalharam na época do reclamante. E você, como assistente, é importante, antes da perícia, fazer uma prévia com a reclamada para entender todo o processo e entender todas as atividades que o reclamante exercia. Certo, Tatiana? Correto.
Então fica a dica, independente se a descrição na documentação está completa, tem algumas descrições que são muito boas mesmo por parte de algumas empresas, né? Então, independente dessa descrição, tem que pegar a descrição da atividade no detalhe com o autor, sempre. Assim, você não vai ter surpresas ali no laudo pericial. Então é isso, pessoal. Acho que essa é a dica. Espero que vocês tenham gostado. Tá um pouquinho de barulho aqui no restaurante, mas não podia perder de dar uma dica, principalmente com um visual desse tão bacana, né? Estamos aqui na região norte de São Paulo. É o ponto mais alto. É um restaurante que fica aqui em cima e ele vai girando, né? Nós estamos ali no meio e já estamos aqui nessa extremidade, porque ele fica em cima de as mesas ficam em cima de uma plataforma giratória, tá vendo? É um local bem bacana para quem está aqui em São Paulo, vale a pena de repente conhecer. É isso, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Ficamos por aqui e até um próximo vídeo. Até o próximo vídeo, pessoal.